Boa noite a todos, quer os que nos acompanham aqui, quer através, digamos, dos meios audiovisuais. Quero agradecer em primeiro lugar à organização pelo convite endereçado, quer para fazer, digamos, o workshop com a componente teórica e a componente prática que correu ontem sobre a fruticultura biológica e, em particular, sobre o combate às pragas e doenças. Quero também agradecer aos produtores que participaram nessa ação e que também estão aqui representados, bem como aos técnicos e ao Serviço de Desenvolvimento Agrário da Graciosa por todo o apoio logístico e a amizade demonstrado ao longo destes inúmeras visitas que já aqui fizemos. Posto isto, acho que estamos nós num fórum biológico, portanto, como todos sabem, o primeiro fórum que está a ser realizado pelas diferentes ilhas com as diferentes ações, acho que faz todo o sentido, sobre o tema fruticultura biológica e potencialidades dos Açores, chamar aqui e fazer, digamos, um preâmbulo sobre a questão do próprio plano de agricultura biológica, não é? Faz todo o sentido. E, portanto, numa primeira parte da minha intervenção, eu vou dedicar-me um bocadinho a explicar o que é o plano, portanto, estratégia e plano de ação da agricultura biológica, quais são as ações que estão previstas, principais, como é óbvio, senão teríamos aqui quase uma hora de conversa ou mais que isso, e depois, numa segunda fase, sobre, em particular, o Plano Regional de Fruticultura. Portanto, no plano, que de certo modo, portanto, será, digamos, a base de todas as ações que estamos a desenvolver e temos previstas no âmbito do grupo operacional que foi criado após a publicação do documento, portanto, o documento foi elaborado por um grupo de trabalho, foi apresentado, foi entregue ao Secretário da Agricultura, teve em discussão pública e depois foi melhorado com os contributos das pessoas que, com as suas achegas, contribuíram, portanto, para identificar alguns pormenores que não estavam contemplados no plano, mas tem, digamos, esta estrutura que vocês estão aqui a ver, que tem, portanto, duas estruturas, e eu vou principalmente, não, claro, aquela componente inicial, mas sobre a segunda parte, objetivos, plano de ação para as diferentes ilhas, etc, etc. Claro, vou apenas fazer um resumo, porque acho que é importante fazer este enquadramento, como já disse, no âmbito do fórum. Efetivamente, no âmbito desse plano, estão identificadas qual é a área de exploração, aqui são dados tirados desse plano, claro, já estão um bocadinho desatualizados em relação à realidade, portanto, são anos de 2016, estamos em 2021, passaram já 5 anos, portanto, estão um bocadinho desajustados, mas para verem, portanto, a evolução pelas diferentes culturas, que é importante e estão analisadas nesse documento. Estes documentos, normalmente, não sendo um plano, como faz o ponto da situação, rapidamente desatualiza, ainda bem, quer dizer, bom sinal, porque, entretanto, evoluiu no sentido positivo toda esta ação. Tivemos a preocupação nesta estratégia e plano. Chamo de estratégia porquê? Porque há um conjunto de linhas orientadoras e depois um plano de implementação dessas ações. Portanto, tivemos o cuidado de ver, em termos de ajudas, o que estava previsto, o que é que já existia disponível, e aqui, de certo modo, isto é importante porque nestes planos é importante, em todas as ações que estejam disponíveis, é importante divulgar os apoios que existem. No nosso contacto ao longo das auscultações, quer no âmbito deste plano de agricultura biológica, quer no âmbito do plano de fruticultura, quer no âmbito do plano de horticultura que estamos a desenvolver, de facto, há aqui algum desconhecimento por parte de alguns agricultores dessas ajudas. Deixo-vos aqui, portanto, as ajudas, seja no âmbito do pró-rural, como podem ver ali do lado esquerdo, seja no âmbito do POSEI, e de facto elas existem, estão disponíveis e podem e devem ser aproveitadas nestas agricultores que querem fazer a transição e têm condições para fazer em inúmeras culturas. Claro que aqui, como é óbvio, é importante referenciar o apoio da Secretaria no âmbito da certificação. É importante também ressalvar, o António já o fez, em relação à participação portanto, das associações de produtores biológicos que existem na região, sim, tem de ser um papel fundamental nesse apoio e, digamos, nesse processo que, à primeira vista, parece um bocadinho complicado para os agricultores, dessa certificação e passagem para a agricultura biológica. Só relembrar que, neste momento, portanto, existe um apoio que, de certo modo, diminui os custos de deslocação e da vinda dos técnicos certificadores para que seja agilizado o processo dessa certificação. Aqui uma ideia das candidaturas e da evolução, que me interessa aqui mostrar principalmente a evolução que tem acontecido ao longo dos últimos anos. Claro que, registra-se ali uma evolução
é bastante positiva, se formos ver por tipo de cultura nas hortícolas e na pastagem. No entanto, poderá também, portanto, isso evoluir e, como vos disse, não vou perder muito tempo, porque aqueles dados podem já estar desatualizados em relação à realidade. Vão ver isso, em particular, vou mostrar alguns quadros mais atuais relativos ao plano da fruticultura. Este projeto, esta estratégia regional, claro que se forem analisar a estratégia nacional, também não pode haver aqui grandes diferenças. O que nós fizemos foi adotá-la às nossas condições específicas e criar medidas mais específicas do que aquelas que estão explanadas na estratégia nacional. Temos 5 objetivos estratégicos, 4 eixos, 19 objetivos operacionais. Vou ter um bocado de ênfase ali em relação às metas estratégicas para mostrar o que é que está previsto e às medidas a médio, a curto, médio e longo prazo, que acho que é importante. Portanto, em termos de objetivos, temos 5 objetivos estratégicos, e esses 5 objetivos estratégicos, claro que não podia deixar de ser, praticamente destinam-se nas diferentes áreas, portanto, fomentar a expansão das áreas e, portanto, como é que vamos fomentar isso? Melhoria do apoio técnico e reforço da importância económica, aumentar a produção e, consequentemente, a oferta de produtos agrícolas e alimentares nesta área. Portanto, isto aqui é um processo dinâmico, portanto, quando isto foi escrito, a situação era uma, agora está muito, portanto, mais desenvolvido. Vou-vos dar, por exemplo, o exemplo quando nós falámos aqui no plano em desenvolver, por exemplo, o leite biológico, estava-se a começar a dar, ou pelo menos iria-se iniciar os primeiros passos e neste momento já temos no mercado. Portanto, para verem a evolução dinâmica que isto tem em relação a um documento escrito há pouco tempo atrás, não é? Promover o conhecimento técnico-científico e, portanto, elevar o nível de competências, extremamente importante. Atendendo às nossas condições edafoclimáticas, dinamizar a inovação empresarial e a disponibilidade de informação, porque continua a ser um handicap a informação estatística que nós possuímos para poder trabalhar, ter a base para começar a trabalhar em todas as áreas, seja ela na agricultura biológica, seja na fruticultura ou na horticultura. E claro que aqui é importante que haja uma dinamização e uma inovação empresarial e, de facto, haver aqui, digamos, o desenvolvimento do mercado de produtos biológicos, neste caso específico, e, portanto, apoiado numas ações de divulgação, que é o que estamos a fazer. Portanto, este conjunto, e é de louvar a iniciativa, e eu acho que por ela todos se apercebem dessa importância, este tipo de iniciativas são extremamente importantes para haver a divulgação, a informação e a sensibilização das pessoas com a componente teórica e as componentes práticas que fazem parte destas iniciativas. E depois, ali o aumentar a procura de produtos biológicos, fileiras, com diferentes fileiras, cá está, a abertura de novos mercados, promoção, reforço da credibilidade. Portanto, aqui, como vos disse, houve uma evolução já bastante substancial, que até se calhar não esperava que fosse tão rápida, mas felizmente que a foi. Depois, em termos de eixos, e também não vou perder muito tempo só para verem a estrutura do documento, portanto, tem um eixo destinado à produção, um eixo destinado à investigação, formação e apoio técnico, um eixo destinado à inovação, transferência e conhecimento e difusão da informação, tem um eixo, portanto, dedicado à promoção e mercados. Porquê? Porque o produto sendo produzido tem que ter, digamos, uma promoção, temos que arranjar aqui, digamos, técnicas de marketing que possam ainda promover mais os produtos, claro que principalmente aqueles que têm um valor acrescentado importante. E, portanto, estes eixos, como é que eles são desenvolvidos, ou como é que está previsto, e já estão alguns em desenvolvimento, como vos disse, temos ali um conjunto de objetivos operacionais e um conjunto de diferentes ações a realizar. Porquê é que eu estou a perder aqui um bocadinho de tempo? Porque depois vão ver, no de fruticultura a gente mudou um bocadinho a estratégia. Aqui temos uma base nacional que não podemos fugir muito, não é? Não podemos criar uma coisa muito diferente do que está feito a nível nacional. A nossa preocupação era operacionalizar mais, portanto, não ficar no papel e passar à prática num conjunto de ações. Para isso definiu-se um conjunto de metas, portanto, estratégicas. Em termos de quantificar, aqui houve uma grande discussão no âmbito do grupo de trabalho, mas chegámos a um consenso em termos de quantificar. Acho que é importante quantificar, pois como o plano tem uma duração temporal e vai ter uma revisão, se porventura algumas das metas aqui definidas não forem atingidas, nós podemos depois ver o que é que correu e corrigir e tentar alcançar estes objetivos. Duplicar a área, em modo de produção biológica, duplicar as áreas hortofrutícolas, duplicar a produção pecuária e apícola em modo de produção biológica na região, assegurar que os produtos de origem animal são comercializados com produtos biológicos, portanto, um dos problemas detectados, criação de unidades de produção aquícola em modo de produção biológico, aumentar a capacidade de transformação dos produtos, incrementar o consumo, duplicar a disponibilidade desses produtos, claro que só há consumo se eles estiverem disponíveis, como é óbvio, triplicar a oferta formativa específica a produtores e operadores em agricultura biológica,
reforçar a capacidade técnica, potenciar a oferta formativa em agricultura biológica no ensino profissional e superior da região, aumentar a investigação aplicada, criando as redes de experimentação e, pelo menos, uma unidade experimental certificada em 4 das diferentes ilhas da região, manuais técnicos, divulgação específica das áreas de atividade, o portal sobre a agricultura biológica e a criação e operacionalização do Observatório Regional para a Agricultura Biológica. Não é? Portanto, isto foram as metas globais e depois tem um conjunto de medidas a curto prazo, apenas vou talvez referir algumas. Se quiserem podem deixar um bocadinho o slide para vocês poderem ver e lê-las mais em pormenor, mas reparem, por exemplo, tem ali a componente, desculpem, aqui era apenas um exemplo, vamos lá ver se eu consigo encontrar aqui o ponto, vamos lá ver se o arrasto devagarinho, aumento do número de produtores na vertente de produção de leite biológico, que eu estava a dizer, portanto aqui partimos do zero, quando estávamos a elaborar o plano, houve as primeiras reuniões com os grupos de produtores de leite biológico, neste momento temos, como vos disse, esse leite. Produtores de carne biológica, portanto, ação de formação para produtores e operadores técnicos, elaboração de novos apoios e majoração dos apoios existentes. Porquê? Porque estamos numa fase entre quadros comunitários de apoio e, portanto, é a altura ideal para começar. Se queremos que alguma coisa se operacionalize, temos que começar a pensar em obter esses apoios e, portanto, fazer força junto à comunidade para reservar alguma ajuda financeira nesse tipo. Estudos dos mercados e definição de setores prioritários, a rede de investigação aplicada à promoção da agricultura, as fichas técnicas, digamos, está aqui, digamos, no slide seguinte, nós já temos, portanto, temos fichas de cultura que foram elaboradas, portanto, já durante este ano, não estão, a ver, tem aqui o protótipo, portanto, não estão ainda publicadas, mas é a nossa intenção isso acontecer, estas fichas técnicas, portanto, apenas para a produção de hortícolas. Claro que, como já estão aqui a ver, tem um conjunto de metas, uma das partes está atingida, outra vai provavelmente acontecer até, digamos, ao fim destas medidas a curto prazo, portanto, 1 a 2 anos. Campanhas de sensibilização nas escolas, estimular a criação, já disse, portanto, referi, mas posso referir aqui melhor, a oferta formativa. Só para vos dar um exemplo, vou apenas buscar aqui o quadro deste lado direito, em que vocês têm, digamos, um mestrado que neste momento estamos a construir em colaboração com a Escola Superior de Ponte Lima e com a Universidade da Madeira, para que se efetive este objetivo. Vamos criar um mestrado, provavelmente ele está preparado, caso haja alguns problemas, está pensado para funcionar online, 75%. No entanto, se houver algum problema, pode essa percentagem online ser reduzida facilmente e tem aqui uma particularidade que os outros mestrados não têm. Já estou a fazer um bocadinho de publicidade para, digamos, angariar clientes, como costuma dizer. Temos, digamos, aqui 3 vertentes dentro da agricultura biológica senso-lato. Preocupámos com a questão da parte agrícola, com a parte animal e também com o desenvolvimento rural e turismo, ou digamos desenvolvimento rural e sustentável, se assim pode dizer, desenvolvimento rural sustentável. E portanto temos aqui um figurino que vos aparece ali como proposta, que neste momento está na reitoria para ser apreciado e portanto para se avançar nesse sentido, portanto cumprindo aqui um dos pontos objetivos. Portanto, como vos disse, a promoção de visitas e técnicos é extremamente importante, a elaboração de campanhas publicitárias, a criação do portal da agricultura biológica também já foram dados os primeiros passos, e a criação e a constituição do grupo operacional, que já está, foi nomeado por despacho do secretário e tem, digamos, já desenvolvido algum trabalho, inclusive agora foi, digamos, criado, digamos, quase como se fosse um representante em cada um dos serviços de ilha, por toda a região, que será, digamos, o agente impulsionador e, digamos, aplicador, entre aspas, do trabalho que está previsto em cada uma das ilhas ao seu ritmo e, portanto, tentando dinamizar a aplicação da agricultura biológica, a transição para a agricultura biológica em cada uma das ilhas. Depois tem mais coisas aqui, mas eu acho que não vale a pena a gente referir. Um pormenor só em relação aqui a que não está referido, tem a ver com o slide da fotografia que está no meio, que tem a ver com os inquéritos. Portanto, os inquéritos, os estudos de mercado ao consumo dos produtos biológicos, à venda dos produtos biológicos, portanto, para ver a situação atual e o que é que se poderá melhorar, e também, portanto, aos retalhistas, aos produtores e aos consumidores. Também é bastante importante aferir, digamos, a procura dos consumidores. Só para vos dar um exemplo. Depois, medidas a médio prazo, temos algumas também, a elaboração que tem a ver das folhas dos manuais técnicos, produção e implementação, portanto, de produção de produtos lácteos em modo de produção biológica, portanto, a seguir ao leite, vamos para os produtos lácteos.
Duas coisas importantes têm a ver com as hortas escolares e têm a ver com a criação do banco de sementes biológicas e de material de propagação, para além, digamos, de um outro conjunto das parcelas demonstrativas, a criação dos tais núcleos técnicos que acabei de falar, que efetivamente são bastante importantes em toda esta implementação desta estratégia e plano de ação em agricultura biológica. Com isto, espero ter dado assim uma pincelada com alguns minutos a mais, mas depois, no fundo, o moderador vai-me puxar as orelhas, mas eu vou tentar cumprir o tempo. Portanto, sobre o plano. Claro que o plano está disponível no site da Secretaria, suponho eu. Também foi feito alguns exemplares em papel, mas, portanto, está acessível e agradeço que o leiam e algumas observações que tenham a fazer, o façam para a gente poder, quando for ser feita a revisão, portanto, passado o que está previsto de 3 a 5 anos após a implementação, e como o grupo operacional está a funcionar, acho que é importante a gente ter as achegas sobre alguma coisa que não está bem definida e a gente poder corrigir nestas revisões e nestas reuniões do grupo operacional e na implementação do grupo operacional. A ideia é, como é óbvio, e aqui é acentuada, e vocês vão ver lá aqui mais na fruticultura, a ideia é desenvolver, mas desenvolver com bases e também, portanto, avançar no sentido positivo sem haver depois passos atrás, não é? É preferível, se calhar, mais devagar, mas com os pés firmes na terra, no sentido da adoção das diferentes culturas biológicas que temos potencialidades para desenvolver, algumas com maior facilidade, outras com menor facilidade, como temos já conversado, bastante importantes. No plano de fruticultura, quer dizer, só um pormenor, quer num, quer no outro, o grupo operacional também tem uma ação assim um bocadinho pesada, que é fiscalizar se efetivamente o Governo está a implementar as medidas que se propôs. Qual foi o objetivo de fazer esse grupo operacional? Para que o documento não seja elaborado e fique na gaveta. Não, a gente tem reuniões com participação, portanto, de um grupo mais restrito, como é óbvio, do grupo de trabalho, mas para fiscalizar se efetivamente o que é que se está a fazer, e temos feito isso. A primeira reunião fez-se isso, já temos pelo menos 2 ou 3, desde que o plano foi apresentado, e de facto fiscalizou-se essa ação. Por cá, eu não tive a oportunidade de pôr aqui, vou-vos mostrar isso no plano de fruticultura, mas existe um plano de ação e as entidades responsáveis. E, portanto, uma calendarização temporal, uma elencagem das diferentes medidas e quem são as entidades responsáveis pela implementação. E, portanto, a gente sabe quem tem competências, quem tem atribuições à partida, uma vez que ele foi aprovado, e vou falar nisso na parte final de fruticultura para chamar a atenção precisamente nessa vertente, quem tem obrigações de implementar e que efetivamente o que é que foi feito, o que é que ficou para trás e, portanto, chamar essa atenção para essa alteração. Em relação ao plano de fruticultura, portanto, nós chamámos-lhe Profruta, para ter assim uma designação mais simples, não é? Claro que é uma ferramenta de apoio como a outra é. No fundo, pretendemos, e de todas as consultações que tivemos, e foi unânime, temos que desburocratizar, portanto, todo o processo de, se queremos desenvolver a fruticultura, temos que arranjar maneiras simplificadas de desenvolver e, claro, que olhar para a viticultura, a inspiração é fácil, não é? Portanto, há um vitis, a gente arranja um frutis que seja aplicado à fruticultura. Portanto, e aí, de facto, existe aqui um conjunto de medidas que vão ver, portanto, o plano tem uma estrutura completamente diferente. O que é que se pretende? Identificar as frutas de maior importância. O meu colega orador, em terceiro lugar, vai, digamos, falar um bocadinho sobre elas. Não posso ser eu a falar de tudo, eu acho importante que também, e eu com a experiência que tenho, mais que ninguém, e está, digamos, é quem está habilitado melhor que ninguém a fazer isso. Portanto, a abordagem a essas culturas com potencial de desenvolvimento. Claro que a ideia é que este plano se desenvolva por um período de 10 anos após a observação, com 2 revisões intercalares para ver como é que as coisas estão a ocorrer e algumas coisas que não estão a correr melhor, ou é difícil de implementar, ou não temos meios para implementar. Também aqui, como vos disse, embora ali esteja uma comissão de acompanhamento operacional, acabou por sair outro grupo operacional, também já nomeado, para fazer esse acompanhamento. Portanto, o que é que nós fizemos? No fundo, houve um conjunto de auscultações por todas as ilhas e identificações de algumas culturas com bastante importância e com potencial de desenvolvimento nas diferentes ilhas, por isso aparece aqui este slide com esta... Claro que foram identificadas e analisadas no seio do grupo de trabalho todas as espécies possíveis e existentes e, de certo modo, aquelas que poderiam ter maior potencial para
serem desenvolvidos de acordo com as condições edafoclimáticas de cada ilha e, portanto, também tem a sua estrutura. Claro que vou incidir principalmente não com a análise SWOT, que é, digamos, uma análise que se faz de base para a elaboração do plano, mas sim para as áreas estratégicas e objetivos estratégicos. Portanto, começou-se por fazer uma caracterização, eu não quero atrasar no tempo, já estou quase a ultrapassar o meu tempo. Aqui começa a primeira novidade, portanto, nós já fizemos aquela caracterização, mas, entretanto, reparem, há aqui uma evolução, portanto, estes são dados deste ano, do IEMA de 2021, e temos aqui uma evolução que vos deixo, quer em termos de área, quer em termos de números de fruticultores, não é? Quer em termos de área, em que se vê, pelas colunas que vocês têm ali, vê, efetivamente, a evolução que está a acontecer, que não foi possível fazer esta análise em relação à parte da agricultura biológica sem selato, não é? E, portanto, aqui temos alguns dados mais palpáveis. Para aqueles que foram, à formação que falámos ontem, não é? Aqui as culturas identificadas com maior área e também as maior produção, para vermos alocadas também às outras de menor importância que poderão ser desenvolvidas. Quais são os apoios que existem? O que é que foi feito em termos de investigação, ponto da situação, em termos de investigação e experimentação? O que é que exige dos serviços oficiais? Qual foi o contributo, maior ou menor, da Universidade com os diferentes projetos de investigação e publicações sobre a matéria? E também uma análise do mercado e consumo para vermos as potencialidades. E, portanto, aqui, claro que não podemos deixar também de elogiar a participação das superfícies comerciais e dos retalhistas, que também deram alguma informação sobre isso, bastante importante, que nos permitiram ver o que é que era mais comprado. Esta coisa não está... O que era mais comprado, não é? O que era menos comprado, quais eram, digamos, aquelas que teriam algum potencial para ser desenvolvido. Claro que nessa análise a gente parou-se com situações assim meio estranhas. Agora vou demorar mais um bocadinho aqui, desculpa-me, mas é importante, porque reparem, o que vocês têm aqui são dois gráficos dessas potencialidades. Do lado direito tem aqui, do lado direito tem aqui, reparem, esta maçã que foi importada, a maçã regional praticamente quase não aparece. Quer dizer, há aqui um trabalho a percorrer, há um caminho a percorrer para atenuar esta anomalia, não é? Que é uma anomalia baseada nos números. São números de vários, não é de uma só superfície. Da maior parte das superfícies que nos responderam. E foram bastante generosas na faculdade, portanto, dar-nos a facultar os dados. E reparem o que é que se passa na laranja também. O que é importado e o que é, digamos, produzido regional. Portanto, há aqui só para vos dar um exemplo. Podia arranjar aqui mais, mas acho que é bastante ilustrativo. Estes dois são bastante ilustrativos. Quer dizer, há aqui todo um trabalho a fazer, não é? Claro que a gente também pode dizer, bom, mas a gente não produz citrinhos todo o ano, não é? Bom, mas também o consumidor não quer saber. O consumidor quer laranja todo o ano, todos os meses do ano, e, portanto, a gente tem que lhe arranjar, seja ela importada. E, portanto, há aqui uma base que acho que é extremamente importante. Não vamos pensar em reduzir a zero aquelas colunas, mas, se calhar, temos condições para atenuar e, pelo menos, atingir um nível, ao longo prazo, médio e longo prazo, de atenuar bastante o autoconsumo. Portanto, pelo menos responder ao autoconsumo nas diferentes ilhas. E depois, dinamizar aqui um mercado interno pode ter alguma importância. Claro, para isso precisamos de transportes em condições, etc, etc. 6 áreas estratégicas, não vou passá-las, portanto, aqui só mais em termos de estrutura do coisa. E depois aqui a novidade, que tem a ver com... Nós chegámos a uma conclusão bastante estranha no âmbito do grupo de trabalho, que foi, auscultámos ilha a ilha e fomos registando no nosso caderninho o que é que era preciso, o que é que era importante fazer em cada uma das ilhas. Quando fomos reunir os papéis, chegámos à conclusão que havia um grande conjunto de objetivos operacionais que eram comuns a todas, ansiavam o mesmo. Quer dizer que não podíamos pôr uma repetição, olha, para a Ilha Graciosa é isto, para a Ilha de Faial os mesmos, mais estes, para a Ilha de São Miguel a mesma coisa. E, portanto, o que é que nos fizemos aqui? Fizemos um conjunto de objetivos que chegaram aos 47, operacionais, transversais a todas as ilhas. Claro que, para isso, para implementar esses objetivos que são transversais, nós não podemos ter uma medida para cada ilha. Então, daí o surgimento do programa Frutis para desenvolver essas ações de modo transversal e ao nível de ilha, portanto, aplicando as duas coisas. E depois temos uns objetivos operacionais. Claro que aconteceu, como vocês vão ver, vão-se aperceber, bom, os objetivos operacionais são muito poucos para cada uma das ilhas. Está bem, mas já estão consagradas nos objetivos transversais a todas. E, portanto, se forem implementadas, a situação está resolvida. E depois, mais uma vez, cada ação, a calendarização das entidades. Entrando nos objetivos operacionais, eu vou passá-los, não vou lê-los todos, não vamos aqui falar de todos, mas
deparámos aqui com umas, como é que é dizer, algumas realidades que é preciso transformar. O primeiro foi a compensação do período improdutivo. Ali, eu vou falar só uma outra para não demorar muito, não é? As ações de formação, a continuidade dos apoios, principalmente para a área das frutícolas, a prioridade nos projetos em fruticultura, a recuperação, apoios para a continuidade dos apoios para a recuperação e manutenção e, principalmente, assegurar que a disponibilidade financeira não se esgote nos primeiros anos da implementação do plano financeiro da região, mas que continuem até, digamos, ao fim da legislatura, que é bastante importante também, em termos para o rural e outros, não é? Depois, implementação dos campos de experimentação, programas de formação e preparação de uma mão de obra qualificada, cadeias de comercialização de proximidade. Aqui também surgiu como bastante importante a criação e um apoio direto, portanto, aos vivaristas para certificação de material, também desenvolvimento de embalagens, portanto, desenvolvimento de estudos organoléticos bastante importante para reafirmar a qualidade dos nossos produtos. E também, portanto, aqui uma incentivação à introdução de sistemas de rega, irrigação na captação de água nos pomares, instalação de apiários nos pomares, portanto, organizar a exportação de algumas subtropicais, se calhar, claro, promover, não depende de nós, mas fazer força para melhorar os transportes interilhas e, portanto, entre outros, realização de encontros técnicos é importante também, estudos de polinização, apoio técnico à agricultura e falou-me ali, portanto, aqui reparem, dois planos de marketing, um marketing interno e um marketing externo. E também, eu não encontrei ali, porque estamos a passar isto muito rapidamente, mas também a questão de criação de uma estrutura e multiplicação de material. O mesmo vai acontecer em relação à horticultura, mas é extremamente importante. Nós temos material, por um lado, variedades regionais estão-se a perder, que é preciso preservar, e por outro, há uma grande fome, entre aspas, de plantio nas diferentes subtropicais. E, portanto, seja na universidade, seja parecido na Universidade dos Serviços Oficiais, seja nos serviços oficiais, seja numa entidade externa, é importante implementar uma unidade de produção de plantio, por exemplo, em termos particulares. Analisando, digamos, esta estrutura para a aplicação e para ver ter uma ideia como é que isto está organizado, depois se tiverem a oportunidade, leiam e apanho, e acho que deve ser importante vocês também dar o vosso contributo, pode haver alguma falha. Nós preocupámos em uma caracterização e de ver, portanto, no caso da Graciosa que estamos aqui, não é? Portanto, ver o que é que acontecia em termos de como é que estava a produção e qual é, digamos, os registros que existem sobre essa produção, a que é que se, portanto, onde eles são alocados, etc, etc, em termos de fruticultura, como é óbvio. Tivemos a cuidado de fazer um ponto da situação e, de certo modo, ver o que é a produção atual, o que é que, qual é a perspectiva e a sensibilidade das superfícies comerciais que existem em cada uma das ilhas, ver se há ou não interesse em aumentar a área, como é que vamos fazer isso, qual será, digamos, a grande aposta, e, portanto, aqui também o outro meu colega vai falar também um bocadinho sobre isto, mas, portanto, em relação à Graciosa, tem ali a vermelho mais ou menos algumas das possibilidades que estão identificadas e nós fizemos-las e coincidem com, eu não disse nada, principalmente ao meu colega que nos visita, mas praticamente as observações que fizemos de campo e nas conversas que tivemos nos pomares coincidem com o que está aqui, portanto, quer dizer que há aqui uma validação do trabalho proposto. Claro que em condições específicas temos aqui, digamos, uma mais soft e uma mais complicada, não é? Para os que estão daqui, identifica-se logo. Campos experimentais mais soft, se calhar aqui uma transformação da unidade, portanto, hortofrutícola que existe, modificá-la um bocadinho, se calhar é. E reparem, aquilo que estava a dizer há pouco, há uma calendarização e há uma entidade responsável por essa calendarização e pela implementação dessa ação. É essa a filosofia que nós seguimos todos. Por exemplo, em relação à terceira, também a mesma coisa, uma indústria de transformação, valorização da produção de castanha, a questão do café, mas um café apoiado, não é estar a pôr café para aí, não, fazer alguma investigação, eu sei, portanto, fazer isso com pés e cabeça, mas reparem que tem ali a vermelho, que tem a ver com chamar-vos a atenção, e é uma preocupação que eu também tenho, que é que algumas dessas coisas, em relação às diferentes ilhas, já estão a passar um bocadinho do prazo. E, portanto, quer dizer, há aqui um ligeiro atraso e temos que começar a acelerar um bocadinho para cumprir o que está
cumprir o que está a coisa. Em relação a São Miguel, só apenas mostrar duas, portanto aqui, as estruturas de conservação nas expressões, esta parte, no caso daquela segunda T, já está praticamente quase resolvida, portanto com a implementação desse tipo de estruturas. Do Faial também, reparem, portanto, aqui a realização de estudos filogenéticos, a criação de estrutura do frio, a marca de fruta do triângulo, a reformulação dos transportes, portanto, vem ali e vem aqui efetivamente, portanto, temos aqui várias entidades envolvidas, vão andar para a frente. No Pico também, as campanhas de sensibilização, como estamos a fazer aqui, e, por exemplo, dedicadas às culturas, que no fundo é o que nós fizemos aqui e, de certo modo, vai continuar a ser feito. Há culturas que é mais fácil e rapidamente podem passar para um modo de produção biológica, outras talvez mais devagar, mas vamos com pés e cabeça fazer isso e avançar nesse sentido. E reparem, aqui também já está um bocado disputado. São Jorge também, a criação do roteiro de cafés, marca de coisas, a implementação da motorização de algumas pragas, renovação dos pomares, também já está a ser feita. Portanto, há aqui coisas que a gente diz, olha, já está escrito, mas pronto, estão a ser validadas, estão a ser feitas. Santa Maria também, e reparem, aqui há algumas ações para os primeiros anos também, e, portanto, a implementação de novas culturas de modo de produção biológica, etc., etc., até para os Flores e o Corvo. Nem que seja uma coisa mais pequena, mas com, efetivamente, a necessidade que foi identificada auscultando as entidades locais, em termos, no caso, das ações de formação e fomento, e também, portanto, algumas plantações e coisas. E, portanto, em resumo, é muito importante este frutis, é muito importante incentivar em algumas situações os produtores a associarem-se, porque têm outra representação e outro peso, criação de estruturas de frio, novas áreas e novas variedades na vertente, quer seja biológica, quer seja convencional, principalmente esticando o período de produção para podermos ter mais produção distribuída ao longo do ano e, portanto, assegurar uma maior fatia do mercado, identificação de áreas de apetição, rede de transportes, apoio e assistência à fruticultura, majoração de investimentos e prémios à fruticultura, financiamento da investigação, identificação das necessidades dos mercados, promover alguma exportação, alocar os corpos técnicos e a criação de uma infraestrutura, cá está, da produção de plantios. Portanto, este é de todo o plano. É importante este tipo de ações, porquê? Porque nos permite chamar a atenção para aquilo que já devia estar a andar e que é importante que ande, muito importante, porque senão depois a nossa ideia não se implementa na prática, não é? E não é por nossa culpa, não é para a gente fazer força, mas é porque não são criadas as condições para isso acontecer. E, portanto, sistemas de aviso, manuais práticos, incentivar o consumo de frutas nas escolas, portanto, a Madeira já deu um passo bastante grande este ano em relação a isto. Criação de feiras e mercados de proximidade, também já temos alguns exemplos, São Jorge e outros sítios. Aqui também seria importante dinamizar esta situação. O Dia Regional da Fruta. E, portanto, era isto que eu vos queria dizer. Excedi-me, peço desculpa, António, em 2 minutos, mais ou menos, ou 7 minutos, o meu tempo, mas quero agradecer, portanto, quer aos produtores, os serviços técnicos, os serviços das diferentes ilhas, todos os elementos do grupo de trabalho, os retalhistas, portanto, tudo isso, porque sem eles a gente não conseguia, como lhe diz, diversificar a nossa agricultura e, digamos, arranjar ferramentas, quer seja através do plano de agricultura biológica, quer seja do plano de fruticultura, para fazer realmente essa diversificação e avançarmos no sentido de, pelo menos, produzir para aquilo que consumimos e, se for um bocadinho mais além, para aqueles que nos visitam. Quer sejam produtos frescos, quer sejam produtos transformados mais valia. Muito obrigado pela vossa atenção.